aí. Bom Atenção! dia, boa noite, boa tarde. Hoje para vocês com a Nada última normal notícia do díssimo. Hã? Nunca Nada normal. normal hoje. Estou no programa. Nada normal hoje, exatamente. Eu ia apontar exatamente para esse fundo. Nem sabia Nós se eu estou no estamos... programa certo. Cadu, por que é nunca normal, Cadu? Pô, cara, nunca normal, porque a vida não é normal. Não há nada de normal nessa vida. Esse papinho de novo normal, e a gente é culpado disso, tem que fazer um meia-culpa. Desde quando normal é novo? Normal é normal. E a gente vive um momento onde nada é normal e nunca será igual, ou seja, nunca vai ser normal. A gente tem que preparar para lidar estar preparado para lidar com essa situação. É nunca normal e a gente tem que lidar com isso. Você não acha que as pessoas podem ficar com ansiedade maior ainda e depressão de, pô, será que então a gente nunca vai voltar ao normal? Ou você acha que nunca foi normal também? Nunca foi normal. Aí é que tá, a gente esquece, a gente tem memória curta, basta você olhar a história, há milênios, nada é normal na condição humana, nada nunca foi normal na condição humana. Esse E normal agora, Cadu? é uma falsa sensação. Fala, Rogério. Não. E agora com transformações muito mais rápidas, em período muito mais curto, né? De fato, a gente tem que ter um preparo físico para trabalhar mudanças de maneira muito mais ágil. E eu acho que o Nunca Normal é um nome bastante bacana e inspirador para a gente. Nunca Normal. Legal, legal. Eu acho super positivo isso. E eu vou te falar uma coisa. A minha perspectiva é muito parecida com a que vocês estão falando, porque eu sempre fico lembrando da minha trajetória profissional. Não vou nem falar de vida profissional. E quantas coisas foram sendo adicionadas todos os anos. Como a gente... acho que a gente chegou até a falar isso aqui nesse programa. Não existe hoje nenhuma tecnologia, nenhum produto que você compre que tem tecnologia dentro dele que você é capaz de completamente entender, master, dominar, antes que surja uma nova tecnologia ou um update dessa tecnologia. O doido é esse. A gente está lá com o nosso telefone, que a gente usa 10%, quando a gente começa a usar 15%, já vem um update que muda tudo que a gente fazia. É um sistema novo, seja no computador, são as coisas que a gente usa para se comunicar. Você vê, o Zoom era uma empresa que pouca gente conhecia de nicho, agora virou uma palavrinha já que todo mundo usa. Então, É um verbo. é legal. Verbo. É legal esse negócio de nunca normal. Eu acho que por aí é um belo ângulo. Agora, você sabe que eu estava pensando nisso? Eu pensei muito esse fim de semana, que nem todo mundo comentou, a gente mesmo não conversou sobre isso, mas esse fim de semana aconteceu um negócio fabuloso e assim me remeteu a 1969, quando eu tinha 7 anos de idade, e eu vi o homem pisar na Lua pela primeira vez numa TVzinha desse tamanho, 14 polegadas, em preto e branco, cheio de chuvisco, mas dava para ver a cena, dava para ouvir alguma coisa, o locutor comentando. E aí, domingo, eu estava na minha rede, aqui fora, com o meu iPad lá assistindo a Endeavour, que é a nave, a Dragon, lá do Elon Musk, da SpaceX, acoplando na estação espacial e vendo tudo isso em alta definição, em HD, sentado na rede, tudo novo, 50 anos se passaram, a tecnologia evoluiu, mas a emoção que eu senti foi a mesma daquele moleque de 7 anos. E isso me chamou a atenção. Eu fiquei tão pilhado com isso, tão ligado no assunto, que eu já baixei tudo que era filme agora de ficção científica, já peguei meus livros, já tenho jogo aqui que eu estou vendo aqui para construir estações. Meu, cara, é um negócio impressionante. E olha o paradoxo do nosso tempo. O homem está retomando a sua missão espacial, busca de exploração espacial, e nós estamos aqui no meio dessa merda, desse Covid, matando um monte de gente, o pau comendo em Minneapolis, em Los Angeles, em Miami, Nova York, em São Paulo, domingo também, no mesmo dia. Quer dizer, isso é normal? Não, isso é normal. Nunca vai ser. Na história humana é normal. Você sabe que a gente estava falando aqui de novo de Nunca Normal? Eu estava lembrando de um poema do Fernando Pessoa, que é espetacular, né? Que ele fala exatamente sobre esse processo de você estar preparado para as mudanças, você está preparado para interromper antes de ter acabado, e Fernando Pessoa. E o poema é lindo. É uma pena que eu não tenho aqui para falar, eu não tenho ele de cabeça. A gente põe nas referências, acha depois, se tiver um link, a gente coloca aí embaixo para o pessoal acessar. Mas eu acho, falando desse conflito, de você desenvolver muita tecnologia e você continuar tendo conflitos
sociais, eu acho absolutamente normal. E a sensação que eu tenho dos tempos que nós estamos vivendo é que o Covid acabou nos empurrando 5 anos à frente, sem preparação. A gente deu um salto com assim, 5 anos. Pá. E, de repente, em 5 anos, a gente está fazendo trabalho remoto, a gente tem telemedicina, a gente tem ensino à distância, a gente tem tecnologias que estavam sendo testadas entrando direito, a gente começa a falar de saúde e cuidado de uma maneira muito mais evoluída do que a gente falava. Quanto que demandaria de educação para todo mundo botar máscara, para ter mais cuidado. A gente foi jogado no futuro e nesse futuro nós estamos apoiados em cima de tecnologias que estavam há 5 anos atrás. A sensação que eu tenho é que, de fato, nós estamos num futuro equilibrado em coisas que são bacanas, que elas estão aí, mas que elas ainda vão ficar muito melhor, ainda vão surgir muito mais coisas. E a gente tem que estar preparado para acompanhar o que vai acontecer, porque vai acontecer. Então, você vê, né? Pegando esse gancho do Elon Musk, né? O cara sonhou com Marte, né? Há 16 anos atrás ele começou esse projeto do SpaceX. Eu nem sou tão fã do Elon Musk assim, entendeu? Não quero viver em Marte com ele. Mas ele, o Richard Branson, o próprio Jeff Bezos da Amazon, quer dizer, toda essa gente está pensando nisso. Blue Origin. Blue Origin, Virgin Galactic, Virgin Orbital. Aí eu fui até nessas minhas pesquisas, né? Claro que eu achei um diretório de empresas voltadas a explorar o espaço, mineração, transporte, etc. Já tem um monte de startup espacial com muito dinheiro envolvido nessa história. Isso a gente vai ver, vai virar corriqueiro. Mas olha que legal, o que a gente comentava hoje de manhã, eu e o Rogério, era o seguinte: o cara sonhou com Marte, quer ir a Marte, mas para viabilizar esse sonho ele tinha que, primeiro, viabilizar em termos de dinheiro, né? Então ele inventa um foguete que volta. Então ele não joga fora mais aquele dinheirão que era. Ele economiza 40 bilhões de dólares só pelo fato do foguete voltar e pousar de novo. Aí ele vai transportar coisas, fecha um contrato com a NASA para vender, para transportar satélite, etc. E ele resolve construir uma rede de satélites para cobertura de Wi-Fi no globo, no planeta inteiro. Né, Roger? Que o Wi-Fi é um gênero de primeira necessidade. É que nem água, é que nem fogo, igual ar. Mas aqui tem um ponto. Aqui tem um ponto, Cadu, que é a capacidade do cara estar preparado, estar muito ligado ao que ele já vinha fazendo. Quer dizer, na hora que o cara mira em Marte, e aí qualquer empresa pode mirar lá na frente, na hora que acontece alguma coisa, ela já caminhou naquilo. As empresas não estão sentindo dor nesse momento da mesma maneira, as pessoas não estão sentindo dor da mesma maneira. Tem gente que estava mais evoluído e mais perto de se apegar em alguma coisa, numa tecnologia, numa equipe mais treinada e vivenciar melhor tudo isso que a gente está vivenciando. Tem gente que está para trás. Mas posso dar um gancho aqui um pouco diferente, mas ainda com o mesmo contexto? É interessante ver que nessa semana que isso aconteceu, e foi fantástico poder ver isso com meu filho, eu infelizmente não via quando o homem pisou na Lua, só em videotape, mas é incrível realmente o que o Cadu falou e agora, é muito legal, realmente foi muito, eu mesmo que não sou um cara super fã de ficção científica, mas é fantástico, né, você ver isso. E nessa mesma semana, o Netflix lançou uma nova série com o nosso querido Steve Carell, que fez o The Office, uma série fantástica, muito engraçada, chamada Space Force, onde ele passa a ser, ele é promovido e ele é um general de uma área, que você tem a aeronáutica, você tem a marinha, você tem o exército e agora você tem a área espacial. E ele é o general dessa área. E obviamente, aí fala, né? Ele vai para a base, mostra, mas com uma crítica super bem feita a como o governo americano trata isso, aos investimentos que estão sendo feitos, ao modo de governar hoje em dia baseado nos tweets. Olha, é uma crítica fantástica. Não sei se vocês tiveram chance, não sei se lançaram no Brasil. Não vi, mas... não vi. Eu já vi. Vou adorar ver. Já assisti todos os capítulos e adoro a participação do John Malkovich, que é brilhante. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Com isso que ele tem assistido tudo. Conta pra gente, Cadu. Então, hoje, você sabe que eu faço mentoria. Você sabe que eu tenho uma alegria muito grande. Eu fui convidado no começo desse ano a participar de um projeto de mentoria online
da Top to You, que é uma empresa que tem essa plataforma com mentores, e eu fui convidado, eu sou um dos mentores dessa plataforma, e tenho trabalhado com bastante gente, e muita gente de tecnologia, de telecom e tal, e hoje eu estava conversando com um dos meus mentorados exatamente essa questão do tempo, porque ele também estava nesse debate, onde é que você arruma tempo? Como é que eu vou arrumar tempo para estudar mais coisas? O lifelong learning era o tema da nossa conversa, né? E aí eu falei para ele, disciplina é liberdade, cria rituais, seja disciplinado, dorme cedo, acorda cedo, arruma um tempo, não é maratona, é corrida, são pequenos sprints. Por exemplo, esse capítulo dessa série aí, ele tem 30 minutos, 27, 30 minutos. Então, por exemplo, depois do almoço, meia horinha, eu assisto um capítulo. Por exemplo, então eu estou respondendo a tua pergunta, mas tudo que você quer e não entende por que você acha que não tem tempo para fazer, é uma questão de disciplina e de organizar, de encaixar. E de priorizar também, né? Prioridade. Então, é uma questão de disciplina, prioridade, lista, tirar as distrações da frente, as interrupções, as notificações, administrar isso de uma maneira que você crie realmente as janelas. E aí a história do Flow, que vocês sabem, né? A gente tem até um programa dedicado a isso, se não me engano é a nossa 3ª edição. O Flow, ao te colocar num estado de alta produtividade, de alta performance, de aceleração de aprendizagem, o que ele faz? Ele te libera. Porque você faz mais coisa em menos tempo e, portanto, você ganha mais tempo para as outras coisas que vocês dois aí acham que não é possível que eu consiga fazer. Você sabe que você sabe, Bruno, eu ia fazer um comentário, porque é uma visão interessante essa visão de variação que o Cadu está colocando, porque eu tenho uma mentalidade que eu trago, e não estou dizendo que ela está certa, é só a que eu trago, que a gente só vai relaxar depois de acabar de fazer tudo que tem que fazer. Acontece que o tudo que tem que fazer não acaba. Então, ainda mais agora que você está dividindo. Maratona, é a mentalidade maratona, é corrida, são pequenos sprints. Eu saio daqui, eu sei que eu termino aqui, eu tenho tempo para recuperar. Eu falava isso hoje na mentoria, e eu falava o seguinte: o grande problema, isso leva ao quê? Longas jornadas, o cara não entrega no tempo, porque é interrompido o tempo inteiro. As longas jornadas levam à fadiga crônica, é a porta de entrada para o estresse, ansiedade, burnout, etc. Então, o grande lance é o seguinte: não é maratona, não é emendar uma reunião no Zoom na outra, começar às 8 da manhã e chegar às 9 da noite e falar, putz, ainda tem mais 2 pela frente, mas o que foi que eu falei mesmo de manhã, aquela das 9 horas? Isso eu estou contigo. Não, meu ponto era um pouco esse, é um pouco de como é que a gente tem que revisitar a mentalidade da gente. Ainda mais agora que a gente está em home office, a gente ganhou flexibilidade. Claro que a gente ganhou flexibilidade. Isso que o Cadu está falando de, olha, eu sou vítima disso, tá? Eu vou até às 8 e pouco, com Zoom, Meet, Teams, o tempo todo fazendo alguma coisa. Agora, eu aceito. E às vezes eu é que provoco, eu mesmo que coloco. Essa necessidade que a gente tem de quantidade de coisas para se sentir bem é uma coisa meio neurótica mesmo. Eu quero falar de algumas coisas. Primeiro, situação interessante que aconteceu comigo, acho que foi... Eu já estava em São Paulo. Enfim, foi no início dos anos 2001, 2002. Eu estava uma tarde conversando com um sujeito e falando para ele como eu estava cansado, como eu estava estressado, era back-to-back, reuniões e tal. E eu falava para ele, num almoço, que pô, a minha vontade era, de repente, pegar um cinema e relaxar. E aí ele falou para mim, porra, qual o problema de você chegar, vai ver um cinema e volta para o trabalho? Qual o problema disso? E esse sujeito, obviamente, que era o Cadu, né? Que foi meu chefe e é meu mentor há muito tempo, e falava isso, falava, cara, legal, se você fez o que você tinha que fazer, você está estressado, você não vai produzir, tem que ser isso. E ontem eu assisti a uma palestra do ICF, que é a International Coaching Federation, que é uma educação contínua que a gente tem lá, né? Um programa de educação contínua. E a palestra de ontem estava falando justamente sobre a parte de estresse, as novas descobertas, o que se vê, o que não se vê. E num determinado momento, a palestrante falou sobre os motivos para você ter estresse, e ela estava falando da dopamina, da adrenalina, etc., das necessidades que a gente tem de produzir isso.
Só que ela estava falando uma coisa muito interessante que eu talvez não tenha me tocado antes. É necessário produzir isso nas quantidades certas. Então, você fica estressado se você fica burnout, você faz muita coisa, mas você também fica estressado se você faz de menos. É interessante você ver que é uma coisa que você tem que encontrar o equilíbrio, e cada um vai ter o seu equilíbrio. E eu acho que dentro disso, você variar atividades, você fazer esses sprints que o Cadu tanto fala e que eu tanto, cada vez mais concordo, e a gente ter uma autodisciplina para não se forçar, porque a hora que os rendimentos, a nossa produtividade é decrescente, isso devia ser o sinal para você, opa, ou eu vou parar e tomar um café e voltar, ou eu vou parar com o dia e vou voltar amanhã. A gente tem que ter um cutoff. Em casa, isso pode não acontecer. Isso porque, obviamente, o escritório está aqui, a gente pode ir indefinidamente. Mas é importante ter essa disciplina de se programar, de saber priorizar e saber que com isso você vai conseguir consumir tudo que você precisa consumir, porque é o que eu sempre falo, a vida é muito mais longa do que a gente pensa. Não, e eu acho que você tem uma deixa aí, porque a gente está no home office e a gente tem dito aqui no programa de que o trabalho remoto veio para ficar. Não nessa configuração de quarentena mega rígida, que você não sai de casa para nada, tendo o home office efetivamente como uma flexibilidade, mas ele veio para ficar. A gente não pode se iludir que o trabalho remoto vai ser uma coisa que vai ser removida da vida da gente. Não vai mesmo. E você tem uma pesquisa interessante para ler para a gente aí, não tem? Eu tenho. Enquanto eu vou achar, ele vai falar da pesquisa, eu já vou pegar as janelas, que vou dividir as telas, mas antes, eu queria só fazer um complemento ao que vocês dois falaram aí, que é o seguinte, essa questão da recuperação é fundamental, e digo mais, há uma falsa sensação de produtividade, eu acho que a gente tem que discutir isso nessa segunda parte do programa, que é sobre o trabalho remoto, o novo trabalho, que é o grande tema, né? O fio condutor do que a gente tem conversado aqui, porque nós vivemos nesse mundo, né? A gente presta serviço para organizações, em consultorias, em mentorias, em coaching, em retiros. Saudade dos retiros, né? Quando é que a gente vai conseguir voltar a fazer um off-site, né? Mas, enfim, vamos tentar fazer virtual e tal. Mas o lance é o seguinte, tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. As nossas demandas, elas só aumentam. Uma das maiores mentiras do século XX que nós compramos, acreditamos, foi que o computador viria para nos deixar trabalhar menos, fazer trabalhar menos. O computador é que ia assumir. Isso é uma das maiores mentiras que se contou, né? Então as demandas só aumentam. Só que tem um detalhe: a partir dos 30 anos de idade, a tua capacidade de atender as demandas que aumentam começa a cair e não se recupera. Então, demanda sobe, a tua capacidade dos 30... Alô, moçada de 30 anos, fica esperto, a partir de agora, downhill. Só que você pode administrar isso gerenciando a tua energia, é o que eu falo. Essa questão da recuperação é fundamental. E são maneiras de você recuperar. Então, esquece esse negócio. Estou sendo meio provocador, como sempre, né? Esquece esse negócio de administrar tempo, né? Um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas e ninguém vai mudar isso. Não há o que fazer. Porém, a sua energia é renovável. E essa é uma escolha. Se você quer que ela se alongue, se você quer dar mais qualidade para a sua vida e enfrentar as demandas que não vão parar de aumentar. Ok. Então, entra aí no tema que eu vou achar o... O que a gente começa? Essa semana foi tão legal aquela história do governo canadense que publicou aqueles guidelines. Quer começar por ali ou quer falar da pesquisa primeiro? Deixa eu falar da pesquisa e aí eu vou dar uma lida nessa pesquisa, porque eu acho que tem alguns detalhes aqui interessantes. Enquanto isso, você ou busca o gráfico ou a gente vai ouvindo e depois a gente comenta. Mas a pesquisa, que a gente já está comigo aqui, e é uma pesquisa que veio do... Na verdade, eu mandei para vocês antes, né? A ideia nossa era decorar a pesquisa, não é isso, Cadu? Ou você também... Tem que provocar. Mas, enfim, o que acontece é assim, a gente conseguiu colocar as nossas mãos num relatório do economista-chefe do Upwork. O Upwork é um marketplace para freelancers aqui nos Estados Unidos. É um desses expoentes da nova economia. E aí, obviamente, eles começaram a fazer pesquisa sobre o trabalho remoto e eles começaram a entender, comparar novembro do ano passado, de 2019, antes do Covid, portanto, e abril de 2020.
E aí, enfim, alguns dados interessantes, né? O percentual de pessoas trabalhando em casa, esse é um dado mais genérico, quadruplicou, ou quase quadruplicou, atingiu uma penetração de 50% nos Estados Unidos. Tenha em mente que tem pessoas que não podem trabalhar de casa porque as atividades requerem que você esteja no seu local de trabalho, e tem pessoas que perderam o trabalho até por causa disso. Então, nessa pesquisa, eles pediram, o sample que eles usaram, a amostra, 1.500 executivos das áreas de recrutamento, incluindo vice-presidentes, diretores e gerentes. Eu vou voltar só para o ponto 1, tá? Só para eu não perder o fio da meada. Então, 56% dos recrutadores acham que a migração para o trabalho remoto foi melhor do que eles esperavam. E aí eles perguntaram para os colaboradores das empresas, né, quais são os benefícios percebidos. Primeiro, economia de tempo no trânsito, 49%. E aqui nos Estados Unidos a gente tem problema de tráfego, mas no Brasil, São Paulo, Rio, as capitais, tem problemas enormes de tráfego. Não só problema de tráfego, como de gente que dirige mal, né? Também, tá cheio. Exatamente. Inclusive, tem umas pessoas que a gente manda para o interior que é justamente para evitar, né, que elas continuem dirigindo. Enfim, a reunião, isso para mim, esse dado eu acho fantástico, acho que a gente tem que conversar depois. Diminuição de reuniões desnecessárias, 46,3%. Porque, de fato, no escritório é muito fácil, né? Você se reúne, vamos falar, né? E tem muita reunião que você está lá e não sabe por quê. Entra aqui, dá uma contribuição, para lá, e acabou com a tua agenda do dia, aquela reunião. Acabou, destrói tudo. E a última, por último, ou na verdade, em terceiro lugar, a redução das interrupções no trabalho. 41%, que é aquela coisa do chefe que está passando e vê o cara assim, fala, pô, o que você acha disso aqui? E, enfim, são aquelas... eu não quero usar palavras americanas, mas é meio uma randomização. Como é que eu falaria isso em português, Cadu? Aleatório, é aleatório. São essas interrupções aleatórias que totalmente bagunçam com o teu calendário e com a tua agenda de coisas que você tem para fazer. Tem a ver com o que nós acabamos de falar, né? As interrupções, eles não só prejudicam o fluxo, né, das coisas, como a sua saúde mental e emocional. Totalmente. Uma terceira coisa é que, por outro lado, se tiveram benefício, também tiveram alguns probleminhas. E os problemas são tecnologia, é o mais citado, 36%, porque eu acho que não havia uma preparação. A gente até teve um programa aqui onde a Patrícia da Unilever falou que a Unilever, por exemplo, decidiu dar uma verba para eles comprarem e equiparem o home office deles. Distrações causadas por atividades domésticas, que, incrivelmente, né, a gente falava das distrações do trabalho como benefício, não ter mais, 42% falaram isso, apenas 32% falaram que as atividades domésticas vêm causando distrações. Bruno, essas distrações são obrigações que acontecem, filho, e que eu acho que não é fruto do home office, é fruto da quarentena, Eu concordo com você. Mas eu acho que tem essa coisa de você ter que fazer o teu almoço, você ter que se programar para algumas coisas também. A gente pode falar até no que o Cadu falava dos sprints, porque de repente também é uma hora boa para você parar, fazer uma atividade onde você vai tirar um pouquinho a tua cabeça do trabalho e voltar. Porém, você sabe que isso é tão importante que vai aqui mais embutida mais uma dica. Mais uma dica. O maior componente de reposição de energia é estar com a natureza. Tá? Então, se você pode, tem esse privilégio, 5 minutos, dá uma saída, põe a cara no sol, pisa na grama. Se você não pode, nem todo mundo, infelizmente, pode, pega um belo screensaver de computador, imagens, um vídeo no YouTube, está cheio com música e tal. Os estudos não é de hoje, hein? Eles mostram que para o cérebro não faz diferença se ele está na natureza de verdade, claro que é muito mais legal, porque aí são 5 sentidos ali, ou apenas olhando a uma fotografia ou a um filme de natureza. Ele interpreta como uma coisa positiva. Ou seja, ainda que você não tenha a possibilidade de ir para a natureza, lance mão das imagens. Isso já ajuda, o cérebro não diferencia. Isso é uma dica boa, hein? Bom, para terminar, para concluir aqui, eles acham, os recrutadores que participaram dessa pesquisa ainda acham, 70% acham que houve perda de produtividade. Então, isso é um detalhe interessante também para a gente discutir.
E, finalmente, 62% dos entrevistados acredita que os trabalhadores terão a opção de continuar a trabalhar remotamente após o Covid-19 se resolver. Será que isso realmente vai acontecer? Aí é uma coisa que a gente tem que ver. Enfim, então aí tem um quadrinho que eu acho que é bem interessante, porque mostra o pré-Covid e o pós-Covid, a coluna que está com números em vermelho é o pós-Covid, e aí a gente vê ninguém remoto, 46% para 6% apenas. Isso é impressionante. Todos remotos, empresas com gente toda remota, era apenas 2,3%. Lembrando sempre que isso aqui a gente está falando dos Estados Unidos, 20% agora. Total de colaboradores em trabalho remoto, de 13%, 13,2%, subiu para uma margem aí que eles têm entre 56% e 74%. Enfim, eu deixo aí com vocês também para vocês comentarem um pouco todos esses dados aí que a gente jogou na tela. O primeiro comentário que eu faço esses percentuais estão sempre comparados com 100% da população americana, tá? Então, o cara que está na fábrica, o cara que está no hospital, o cara que está servindo no supermercado, esse cara não tem como fazer um trabalho remoto. Quando você olha para aquela população que efetivamente tem como trabalhar remotamente, poxa, esses números são mais espantosos ainda em termos de grande. Concordo. Agora é a grande chance de resolver isso, desde que haja disciplina também, para não entrar no processo maratona, e sim ficar no processo sprint, corridas. Então, olha que coisa, nunca houve tanta gente trabalhando, e não é trabalho remoto mesmo, ou seja, nós estamos no meio de uma crise tendo que trabalhar de casa. Essa é a definição, mas isso vai ficar. Esse número aqui, esse ninguém remoto, de 46 para 6, que é praticamente todo mundo, ele, para mim, é aquilo que eu falei do salto para o futuro. Dos 5 anos. Dos 5 anos. Se esse negócio estivesse na velocidade normal, ia ter debate, o cara de recursos humanos ia defender a tese, alguém ia dizer que ia atrapalhar a produtividade, ia atrapalhar o senso de pertencimento, que você não pode deixar essas pessoas, um monte de gente acessando dados da empresa que vai fragilizar. Esses são debates paralisantes e que levam muito tempo para você resolver. De repente, ele foi resolvido. E ele não foi resolvido com todas as construções que tinham que ser feitas. Mas essas construções estão sendo feitas rapidamente. Quer dizer, quem fez a transformação digital? Então, o cara de TI. Então, sobre o que eu tenho para comentar é o seguinte: a gente, na verdade, tem que lembrar que fomos empurrados a isso. Não é trabalho ainda remoto, pode vir a ser, o que eu falava agora há pouco, mas tem uma coisa que não foi ainda colocada em discussão: a confiança no processo. Então, o que você vê ainda é, apesar de todo mundo tendo que estar remoto, está sendo microgerenciado a cada 20 minutos. Mensagem de WhatsApp do chefe, cobrança. Então, veja, o processo todo precisa ter equilíbrio. É legal, fomos empurrados, aceleramos 5 anos, não temos mais a opção, não é ainda trabalho remoto, é trabalhar de casa no momento de crise, mas pode vir a ser uma coisa muito legal. Porém, se o líder consciente, né, criar o ambiente de confiança para que as pessoas façam o que tem que fazer, entreguem seus resultados, independente do tempo que elas direcionam a isso. Mas veja você, Cadu, se você prestar atenção naqueles dados da pesquisa, 70% dos respondentes ainda acreditam que a gente perdeu produtividade. Então, é uma percepção, eu não acho que tem dados que provem isso ainda, mas é uma percepção. Enfim, é fruto também dessa insegurança dos líderes e até eu diria do fato deles não saberem. É uma situação nova, está todo mundo aprendendo. Então, será que eu tenho micromanage ou não? Eu vou deixar acontecer. E talvez empresas que já estivessem acostumadas a operar por objetivos, elas gerenciem isso de uma forma mais fácil. Mas se você pensar que 46% das empresas não tinha ninguém remoto, ninguém trabalhando remoto, é de se entender que o sujeito olha e fala, peraí, será que agora todo mundo vai trabalhar de casa? Como é que é isso? O cara vai estar trabalhando ou vai estar fazendo outra coisa? Como é que eu vou
controlar isso. Então, eu quero dar o benefício da dúvida, mesmo sabendo que sim, tem pessoas que têm infelizmente, tem essa desconfiança e a gente tem que trabalhar nisso. Mas eu quero dar o benefício da Tem dúvida. muito ruído, Bruno. Tendo essa percepção de perda de produtividade, eu acho que tem muito ruído, tem muita fumaça aí atrapalhando. A gente está falando de percepção. O cara vai lá, responde a pesquisa, coloca a percepção. O momento é difícil, tá? O que as empresas estão fazendo é um negócio excepcional. O que eu tenho visto nas empresas que eu estou atuando não é uma perda de produtividade, é uma sobrecarga de trabalho imposto por essa situação toda. Só para dar um exemplo para quem está ouvindo. Todas as filiais fecharam. Cara, você não precisava ter Covid e trabalho remoto. Quando todas as filiais fecham e você tem que mudar um modelo de operação, você tem um ruído natural, uma perda natural de produtividade que não é em função do trabalho remoto. Você tem muita empresa que, por conta de, aqui eu estou falando de Brasil, de programa de redução de carga horária, para você ter uma redução também salarial, e o governo vai fazer uma complementação da diferença, que é um projeto de auxílio. Esse negócio é de uma explicação e de você dar tranquilidade para o colaborador muito difícil. O que eu tenho visto são pessoas trabalhando muito por conta dessas coisas. A rotina, o normal, como a gente falou, ela desapareceu. As pessoas estão loucas para recuperar a sua rotina de trabalho, porque as rotinas estão sendo tocadas, partindo do princípio de que está indo tudo bem. O que está sendo cobrado de fato são essas coisas extraordinárias. Então, eu acho que essa percepção ela é uma percepção que tende a ser enganosa. Tá? A minha pesquisa individual, que não tem uma estatística perfeita, ela não diz isso. Eu acho, mas é uma percepção. Não acho que ela está baseada em grandes dados. Inclusive, eles falam isso, é uma percepção, está bem claro na pesquisa. Eu não sei, eu acho que eu vejo as duas coisas acontecendo e, de novo, eu acho que a cultura da empresa influencia muito no resultado que a gente está vendo agora de produtividade. Porque, como o Cadu falou, se a empresa tem uma cultura maior dessa parte de controle, e é uma empresa que completamente não tem confiança, que ela tem as métricas claras, os objetivos claros, naturalmente ela vai tender a ser mais controladora, vai querer saber ponto a ponto o que está acontecendo ali. E talvez até por falta de confiança nos seus colaboradores. Se a empresa tem uma cultura onde os colaboradores têm certa autonomia, ela realmente avalia pelas métricas, as métricas são muito claras. Tem um conceito que eu acho fantástico, é o seguinte, é o de input e output. Você pode gerenciar pelo resultado de vendas, então você vê, as vendas estão indo bem, está tudo certo. Ou você pode gerenciar por dados e sinais que te apontam se as vendas serão boas ou ruins, que são os inputs. Então, se eu controlo os inputs. Então, digamos, se eu sei que eu preciso fazer, meu vendedor precisa de 10 reuniões para fazer uma venda, basta eu ver se ele está fazendo as 10 reuniões, se ele está conseguindo falar com 10 clientes. Então, empresas em geral que gerenciam mais focadas no input, elas têm uma confiança maior no que vai acontecer, porque elas têm tempo suficiente para corrigir as rotas baseadas nessas reuniões, onde elas avaliam o que elas controlam. Claro. Agora, mas olha que coisa interessante. Quando eu falei que a gente deu um salto no futuro e a gente estava preso ainda por... Eu pensei mais em tecnologia, né? Tecnologias de 5 anos atrás, eu estava falando, nós vamos nos arranjar em termos de tecnologia. A gente está falando muito de trabalho, mas tem muito mais coisa além do trabalho aqui nesse jogo. Tem telemedicina, tem educação, seja a educação básica, universitária ou a corporativa. Tem muita coisa que precisa melhorar muito para ela ser à distância, ela conseguir o engajamento de todo mundo da mesma maneira. Eu pensei em tecnologia, mas é claro que vocês levantaram um tema fantástico. A gestão tem que evoluir para esse mundo novo. Ela também está aprendendo. Tem que evoluir de uma forma realmente verdadeira e ampla. Eu li esses dias no LinkedIn do Adam Grant, que é um cara ótimo, que trabalha bastante com recursos humanos, e ele conseguiu acessar um documento interno do governo do Canadá, que eu vou mostrar para vocês agora. Talvez o pessoal que está assistindo a gente já tenha visto isso, porque rodou um pouco lá no LinkedIn, eu postei no Instagram também. Então, o Adam Grant, que está aí escrito que ele é um psicólogo organizacional da Universidade de Wharton,
E ele pegou esse documento e ele cita que o documento é marcante a compaixão, a liderança por compaixão dentro do governo canadense. E aí ele lista aqui 6 princípios do trabalho remoto relacionado ao Covid-19. Primeiro, você não está trabalhando de casa. Você está trabalhando em casa durante uma crise e você está tentando trabalhar. Você está em casa durante uma crise e tentando trabalhar. Segundo, a sua saúde mental, física e emocional é muito mais importante do que qualquer outra coisa nesse momento. Isso, aliás, é fantástico, é muito forte. Terceiro, você não deveria tentar compensar sua perda de produtividade trabalhando longas horas. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui, bem colocado, Cadu. Quarto, seja delicado com você, no sentido de preste atenção em você, não se julgue tanto como você está lidando com tudo isso e como você vê os outros lidando. Tenta tirar um pouco esse comparar, não se comparar, né? Não se comparar. Quinto, seja delicado e tolerante. Eu diria que caindo aqui, para mim, é tolerante. Seja tolerante com os outros também. Né? Não tenta comparar como eles estão se comportando. É o contrário da anterior, né? Exatamente. No primeiro não tenta comparar o seu comportamento baseado nos outros, e aqui não tenta comparar o comportamento dos outros baseado no seu comportamento. E, finalmente, o sexto, que é o sucesso do seu time não será mensurado da mesma forma de quando as coisas eram normais, apesar desse programa achar que as coisas nunca foram normais. Resista à tentação de voltar ao que era antes ou tentar exercer agora o mesmo tipo de controle, que é o que a gente estava falando aqui agora, de controle. Então, construa a confiança. É isso que o governo do Canadá está falando para os seus colaboradores. Olha que exemplo. É um negócio fabuloso isso aí. Eu não podia deixar de trazer isso para a gente debater. Em vez de resistir, Cadu, eu acho que o negócio que me toca mais é não negue, porque a gente tende a negar. Não negue que há uma mudança. Há uma mudança. A gente está no filme. Como sempre, mais gentil e elegante do que eu, colocando isso de uma forma mais palatável. Eu já fui no resista, não é assim. Não, é isso aí. Não negue. A gente, às vezes, passa por esse processo de negação. O começo da Covid era isso. Negação. Tem os presidentes aí de alguns países que continuam em negação, mas tudo bem. Isso aí é outra história. Não, eu quando olho para o que eles falam, primeiro eu acho fantástico, né? Porque ali você vê que é um aspecto cultural de um país, né? É a maneira como o país começa a expressar esse momento que eles estão vivendo, que vai tornar tudo muito menos doloroso para todo mundo e muito mais fácil das pessoas se reacharem dentro desse novo normal, nunca normal. Eu acho, inclusive, interessante, Rogério, se você pensar a proximidade, né, dos Estados Unidos e como são países que abordam de jeito diferente. Eu gosto de dizer, no entanto, que não existe forma certa ou forma errada. Faz parte da cultura do Canadá. É uma cultura mais laissez-faire, mais relaxada, no sentido, não no sentido ruim, mas no sentido de ser mais laid back, né, mais tranquila. Enquanto a postura americana é uma postura mais assertiva, digamos assim, mais focada em resultados, enfim, competitividade, sempre tem que estar produzindo mais. Então, eu diria, e é isso que eu acho que é o paralelo que eu faço para as empresas, Cadu. Eu acho, você falou, não, as empresas têm que evoluir de forma ampla. Concordo, mas eu acredito também que, como tudo, existem empresas que estão num determinado momento de sua jornada, empresas que estão num momento diferente, empresas que vivem em culturas diferentes, isso tudo influencia no DNA que a própria empresa tem. Deixa eu refrasear. Empresas são feitas de pessoas. Eu não estou falando para as empresas, eu estou falando para o líder, para o indivíduo. É uma escolha dele. E é claro que não é uma chave de liga e desliga, não é um interruptor, é um botão de volume, é uma coisa gradativa, que vai aos poucos, mas tem que começar em algum lugar. Eu acho, Cadu, que as empresas elas vão achar os seus caminhos dentro das suas culturas.
E aí eu vou bater no tema da cultura. Eu falei esse negócio do Canadá e da cultura, Bruno, que eu achei espetacular. É quase um manifesto aquilo, né? E vamos combinar que a gente vem falando daquilo há bastante tempo também, com um grau de acerto grande. Orgulho. Tudo começamos a discutir isso muito tempo atrás. Mas as empresas, elas vão achar o seu ponto de equilíbrio dentro da sua cultura. Eu não tenho a menor dúvida. Ainda que a gente esteja falando com os líderes, Cadu, a gente tem tipos diferentes, personalidades diferentes, formas de compreender a situação e de entregar o seu trabalho. Eu acho que se ele for fiel à cultura da empresa, não vai acontecer nada. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que ele tem que ser fiel à cultura da empresa e colocar esse novo contexto dentro daquela cultura, porque ele está num contexto diferente. E aí ele tem que reconhecer isso. Mas se cultura é o jeito que a gente faz as coisas, é a nossa cara, a cultura de uma empresa é a nossa cara, o jeito que a gente faz as coisas aqui, se ele quiser voltar ao que era, é um problema. Você concorda? Eu concordo que o jeito de fazer ele pode ser impactado por essa mudança, porque ela pode estar afetando o jeito de fazer, sim, mas a maneira dele adaptá-la vai conversar muito com aquilo que ele é. Jerry, se você me permite, eu tenho feito, enfim, eu tenho vários clientes de coach, obviamente com características diferentes. E uma coisa que eu gosto de fazer com eles é aplicar o DISC para entender um pouco o estilo deles, a gente discute e tal. Só faz um disclaimer aí, um parênteses. Explica o que é o DISC para as pessoas, que nem todo mundo conhece. Sem dúvida. O DISC é um assessment, é um relatório que é gerado a partir de perguntas que você responde, e é um assessment de personalidade, estilo de comunicação. O D é dominância, o I é influência, o S é estabilidade, o C é compliance, que seria... compliance, né? Que é parte de regras e regulations. Então, assim, meu ponto era... Então, eu tenho essas pessoas que são pessoas diferentes, e uma coisa que eu falo muito para elas, principalmente que nesse momento está todo mundo muito em transição, olhando o próximo passo e tal, gente, as empresas estão te selecionando, mas você também está selecionando as empresas. Então, a primeira coisa que eu falo tenta entender quais são os seus valores. Quais são os valores dessa empresa? Você vai ser feliz ali? É claro que a gente tem um problema real, às vezes, que eu estou precisando de um emprego, eu preciso de uma remuneração. Porém, é importante dar uma olhada nisso, porque senão você vai ser miserável durante a tua vida ali, entendeu? Bom, pessoal, eu continuo com o meu dever institucional de dizer que está na hora da gente acabar. E eu queria acabar dizendo uma coisa para todo mundo. Ninguém sai de uma crise igual entrou. Ninguém. E essa crise é incrível. E eu acho que o Cadu quer mostrar alguma coisa para a gente que diz respeito a isso. Então, eu queria dividir com vocês, pegando esse gancho que o Rogério falou, que ninguém vai sair normal dessa crise. Essa aqui é uma charge que saiu esses dias, que é o chefe na reunião já presencial, 6 meses depois, né, da tal retomada, que a gente sabe que vai levar uns 2 anos. Obviamente que nós precisamos reajustar a maneira de fazer as reuniões dentro do escritório, é o que ele fala para a equipe. Então, isso é uma das coisas que provavelmente a gente vai ver acontecendo por aí, né? Essa falta de traquejo para voltar ao convívio social, né? E ao nunca normal. É o nunca normal. Um abraço, gente. Bye, people. Valeu. Semana que vem tem astronomia, hein? Vai ser legal. Assine aí o canal. Tchau. Pessoal. Mas...